Boa noite a todos. Como estão? Essa noite de quinta-feira, atendendo a pedidos, voltamos aqui hoje para fazer novamente a live da Lei Maria da Penha. Boa noite, doutor Anthony. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo. Vamos aguardar um pouquinho a doutora Carla. Assim que ela chegar, eu já puxo para dentro da live e a gente já começa. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Nós estamos aproveitando o mês das mulheres, né? Essa foi a nossa primeira live no dia 8 de março. Boa noite, tudo bom? E tendo em vista o sucesso, muita gente veio no inbox e pediu para que nós fizéssemos novamente, né? De certo, pessoas que não conseguiram participar no ao vivo, né? E que gostariam de falar muito sobre isso. Então eu só estou aguardando a doutora Carla entrar para eu poder puxá-la para dentro da live, né? Onde nós vamos falar um pouco sobre a violência, que não é somente a física, né? Tem violência psicológica, violência patrimonial, né? Então, um leque bem vasto. E nós vamos falar também da possibilidade de pensão para os filhos de mulheres, filhos dependentes, né, menores de 18 anos, de mulheres vítimas de feminicídio, tá? Só tô aguardando a doutora Carla chegar, já ela deve estar por aqui, né? E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a violência patrimonial, violência física, né? Quem estiver aqui nos assistindo, compartilhem, gente. Certamente essa live aqui vai ajudar muita gente que não tem conhecimento das violências, às vezes está passando por ela e nem sabe. Boa noite, tudo bem? Como vai? Está passando por ela e nem sabe, né? E por isso a gente achou por bem fazer essa live e estamos repetindo a pedidos, tá bom? Então, como vocês sabem, a Lei Maria da Penha é uma lei que veio para proteger as mulheres de muita violência, né? Dentro de suas casas, violência na família, onde você acha que você está protegida, doutora Carla chegou, vou puxar ela aqui, tá? Acaba sendo vítima daquela pessoa que você escolheu para viver junto, a família, né? Você que está nos assistindo, compartilhe. Certamente vai ajudar muita gente que está precisando. Boa noite, Alice. Tudo bem? Como vai? Boa noite a todos. Doutora Carla? Oi, estou te Doutora vendo. Carla? Você está me vendo, ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas tá igual aquele dia. Não acredito. É, Ó, o que eu vou fazer? Eu vou sair e eu vou mandar o convite para você. Quem sabe dá certo. tá bem. Tá bom? Combinado. Tá Tá joia. bem. É já. Boa noite, Alice. Tudo bom? Seja bem-vinda, vovó Lina. Seja bem-vinda a todos. Compartilhem, aproveitem hoje, tirem suas dúvidas. Hoje é uma live que eu estou dividindo junto com a doutora Carla Mohamed e nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha e INSS, né? O que é que a vítima de violência doméstica pode ter direito ao INSS? Novidade da pensão especial para os filhos de mulheres vítimas de feminicídio, né? Filhos e dependentes menores de 18 anos. Isso vai dar o que falar, hein? Essa lei é nova, né, da pensão especial, é de novembro de 2023.
E temos poucas jurisprudências. Vai ter muita discussão sobre isso. Por quê? Você já parou para pensar uma criança deficiente que recebe LOAS? Como é que vai ficar se perde a mãe vítima de feminicídio, uma vez que essa pensão especial é paga pelo BPC e não vai poder acumular? E se essa criança tiver direito à pensão, se essa mãe trabalhar, ela pede a pensão e perde o BPC. E essa pensão especial, essa criança também não vai ter direito? Então são coisas que a gente tem que pensar. Vai dar, como dizia minha avó, isso vai dar muito pano para manga. Vai dar para discutir bastante, hein? Bastante. E aí cessa aos 18, se essa criança for deficiente. O BPC normal, aquele raiz que a gente está acostumado, enquanto tiver a deficiência que impede de trabalhar e baixa renda, a criança tem direito ao BPC, né? Opa, doutora Carla, aceitei. Vi seu convite aqui, viu? Compartilhem. Aproveitem essa live, tá bem? Oi, Olá, doutora. tudo bem? Você tá me vendo? Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. De novo. Fica Que pena. tranquila. Mas será que estão me vendo? Alice e Vovolina, vocês teriam como nos avisar se vocês estão vendo as duas? Alexandre, Jandira, puder avisar isso pra gente, vai ajudar bastante. Ah, estão nos vendo. Acho que só você que não consegue. Muito bem, muito bem. Boa noite, doutor Pedro Assis. Perfeito, então. Doutora, vamos aproveitar então, por mais que a gente não esteja se vendo, dá pra gente conversar tranquilamente, né? Ah, dá sim. Doutora, mais uma vez, gostaria de agradecer muito em ter aceito o nosso convite na dobradinha, né? Que fez tanto sucesso que o pessoal começou a pedir pra gente fazer novamente nesse tema. É verdade. Então, gostaria de agradecer e abrir para que a doutora possa se apresentar. Fique à vontade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar esse tema. Eu também recebi aqui muitos pedidos em relação a essa live. Falaram, inclusive, que foi pouco tempo, imagina, ficamos aqui 1 hora e pouco. Como pouco tempo, né? Acredito que é um tema bastante amplo e eu fico muito feliz e honrada, né, de poder participar novamente aqui dessa live. Perfeito, doutora. Maravilha. Doutora, a senhora tem sentido um aumento em violência doméstica, violência contra a mulher? Conta um pouquinho pra gente. Sim, os dados, inclusive, né, mostram isso, que a cada dia, principalmente agora, nesse primeiro semestre, a violência, o feminicídio principalmente aumentou. Em quais regiões do Brasil? Norte, Nordeste, principalmente aqui no Sudeste, na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, os números vêm aumentando e nós nos perguntamos, inclusive falamos da outra vez, e as medidas protetivas não funcionam? Não é? Não é que as medidas protetivas não funcionam, elas funcionam. No entanto, o agressor, quando ele tem em mente que vai cometer feminicídio ou propriamente a violência, ele não pensa em nada. Não tem nada que intimide um agressor, nem a medida protetiva. E o que ocorre? Muitas mulheres, na maioria das vezes que são agredidas ou sofrem qualquer tipo de violência, elas pensam 2 vezes em denunciar ou até mesmo em pedir a medida protetiva. Por quê? Algumas tentam e não conseguem. Por incrível que pareça, nas delegacias não conseguem medida protetiva, inclusive com delegadas, lá nas delegacias das mulheres, não conseguem. Então, isso acaba sendo algo bem negativo.
E não tem outra forma. Não tem onde essas mulheres se socorrerem, a não ser ligando para o Disque Denúncia, ligando para a Polícia Militar, indo até uma delegacia, pedindo uma medida protetiva, e elas acabam ficando assim, frustradas e com medo, porque a partir do momento que elas denunciam, elas pedem a medida protetiva e ainda elas correm o risco de ser novamente agredidas, elas pensam 2 vezes antes de denunciar. Infelizmente. Por esse motivo, só vem aumentando, né, o feminicídio no Brasil. E, doutora, uma dúvida que eu recebi muito inbox é quando a mulher pede uma medida protetiva, mas tem um filho com o agressor, como é que fica a visita, o acesso desse agressor a essa criança? Ótima pergunta. Veja só, atualmente, nós sabemos que a guarda compartilhada é aquela que prevalece aqui no Brasil. Por um só motivo. É bom e agradável que os pais, né, se conversem em relação a toda decisão tomada em relação aos filhos. No entanto, como que uma mãe e um pai vai compartilhar decisões, sendo que o pai é agressivo, sendo que a mãe já tem medida protetiva, sendo que o pai é violento, ou até mesmo ele tem aí outros boletins de ocorrência sobre agressão? É impossível. Então é meio contraditório. Como que eu vou ter uma guarda compartilhada com um pai que não pode se aproximar de mim? Então os tribunais têm decidido a esse respeito que quando há comprovações e indícios, veja, somente indícios de que há violência por parte do pai, a guarda não é compartilhada. A guarda é unilateral e a medida protetiva prevalece, o distanciamento prevalece. E me perguntaram também, mas se eu tenho guarda unilateral por conta da medida protetiva, como que esse pai vai ter a convivência com o filho? Veja, o pai tem direito à convivência com o filho. O que ele não pode é se aproximar da mãe por conta da medida protetiva. E como que é na prática essa situação? A mãe que combinar com um parente próximo para entregar o filho e receber o filho de volta. A mãe não pode ter nenhum contato com o pai, mesmo nessa situação de guarda compartilhada, porque às vezes teve uma guarda compartilhada anterior à medida protetiva, mas, né, ela não tem como ela entregar a criança, porque a partir do momento que ela se aproxima do agressor, acabou a medida protetiva. Sim. É uma pergunta muito boa. Ah, maravilha, doutora, obrigada. E outra coisa, quando a mãe não tem um parente próximo que possa entregar a criança para esse pai, há a possibilidade de fazer dessa criança ter uma convivência com o pai, uma visita com o pai assistida? Há essa possibilidade. Mas, no entanto, por exemplo, se tem aí algo definido judicial anterior à medida protetiva, o correto seria ela consultar o advogado e pedir aí, entrar com uma alteração em relação a essa sentença que foi estabelecida, né? Argumentando, inclusive, que ela não tem quem faça esse intermédio, né? Que entregue a criança, que pegue a criança. E, nesses casos, ela vai pedir uma visita assistida. Como que é essa visita assistida? Assistida por alguém que seja ali responsável, maior, capaz, e inclusive há situações em que ela pode inclusive pedir para que não tenha pernoite com o filho. Não pode impedir a convivência, mas tem outras medidas que ela pode pedir sim, até mesmo para que a medida protetiva que ela tem prevaleça. Sim, perfeito, então. E a doutora tem quais tipos de violência? Porque nós temos que são protegidas pela Lei Maria da Penha, porque o pessoal está muito acostumado só na violência física, verdade. né? Só a violência física. Por incrível que pareça, doutora, tem mulheres que sofrem violência psicológica, ainda não foram agredidas, mas o agressor, ele pratica violência psicológica, ele tenta dominar a mente da mulher de que forma? Ameaçando, constrangendo, manipulando, humilhando, isolando. E essa mulher, ela não tem noção que ela está sofrendo uma violência psicológica.
Às vezes ela acredita que essa atitude é uma atitude normal. Olha, já ouvi falar, doutora, é meu marido, ele está me protegendo, ele está me guardiando. Não é. Por incrível que pareça, doutora, não é. Proteção de um homem é diferente de uma violência psicológica no sentido de manipular essa vigilância constante, essa proibição, a proibição do ir e vir, a satisfação a todo momento. Eu não tenho o direito de ir e vir, eu tenho que pedir, eu tenho que dar satisfação. A partir do momento que a mulher percebe que ela passa por essa situação de ser coagida ou proibida de ir em algum lugar, ou em relação às crenças religiosas também, é um tipo de violência, né? Chantagem. Chantagem é um tipo de violência. Como que eu sei diferenciar que é uma violência psicológica e quando não é? Quando é repetitivo. Quando se torna já impossível, quando a mulher ela já não tem a personalidade dela mais, ela já não tem direito de opinar, ela já não tem direito de ir e vir sem a consentimento ou autorização ou sei lá o que do marido. Então tem essa diferença. Eu não estou dizendo que a mulher casada ela precisa de autorização, ela não precisa. Ela pode avisar assim o marido, olha, vou ali, vou sair com as amigas, vou tomar um café, tudo bem. Agora, a partir do momento que ele começa a proibir, inclusive não somente a saída com as amigas, mas contato com familiar, começa por aí, contato com o pai, contato com mãe, contato com irmã, isolamento, já há indícios de violência psicológica. Começa a ficar preocupante, né? E depois Sim. tem também a violência física, que todos conhecem, que eu acho que isso já vem de anos, né? Já vem aí, a sociedade já vem com isso embutido das agressões, que não é de hoje, né? E também a violência sexual, que eu acredito que muitas mulheres também não conhecem. Eu estou citando algumas apenas, né? Alguns Ou tipos de não sabem, violência. né? Algumas não sabem, eu escolhi principalmente a sexual, porque tem aquela crença, por incrível que pareça, ainda tem aquela crença de que eu sou casada e eu tenho que fazer o que o meu marido quer, na Que é a intimidade. obrigação, né? Ele pode exigir, porque eu sou esposa dele, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe sim a violência sexual entre casais, marido e mulher. Obrigar a mulher a fazer atos sexuais que ela não quer, forçar o matrimônio, forçar os atos sexuais, né? Forçar a gravidez, olha, forçar a gravidez, forçar prostituição, coagir a mulher a participar de algo que ela não quer, é uma violência sexual, né? E pode ser enquadrado, se provado, como estupro, tá? Além disso, temos a violência patrimonial. A violência patrimonial também é controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, que eu acho que eu não falei da outra vez, mas agora eu lembrei. Deixar de pagar pensão alimentícia é violência patrimonial, né? Olha, Principalmente quando a pensão é uma pensão de alimentos compensatórios, porque há casos em que a mulher ela recebe os alimentos, né, do ex-cônjuge por um período em que ela ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, só no matrimônio, nós conseguimos aí uma pensão para ela, até que ela se ingresse novamente no mercado de trabalho. Então, se ele deixa de pagar essa pensão alimentícia para ela, a gente também tem como requerer aí alegando a violência patrimonial, né? Privar de bens, de recursos, controlar o salário, o valor que ela recebe, ela não tem como. Ela dá satisfação para ele de tudo que ela gasta, violência patrimonial, né? Entre outras. o que é muito diferente de uma organização de orçamento familiar, né, doutor? Sim, é muito diferente. E eu acredito, inclusive, que algumas mulheres que nos assistem, elas devem pensar: será que eu estou sofrendo violência patrimonial e não sei? Será que é apenas um controle? Ou será que é uma violência? Então, como que você vai saber se é uma violência ou é um controle? Primeiro, controle já é violência. Você precisa discutir a parte financeira com seu cônjuge? Precisa, claro que precisa, né? Um planejamento financeiro a dois. É diferente de você dar satisfação ao seu cônjuge
do dinheiro que você recebe, do seu salário, dos seus rendimentos, de você pedir autorização para ele para você comprar alguma coisa com o seu dinheiro. Olha a diferença. Violência Sim, patrimonial. com certeza. E, doutora, eu estava aqui lembrando que a gente falou na outra live. E, pessoal, vocês que estão nos assistindo, aproveitem, tirem suas dúvidas, que a live é para isso, tá? Compartilhem, para que mais pessoas possam ter acesso, né? E nós temos uma novidade, doutora, sobre que chamam de pensão especial para filhos, né, ou dependentes menores de 18 anos de vítimas de feminicídio, né? As Temos. crianças que perderam a mãe vítima de feminicídio e que entrou em vigor em novembro do ano passado, né, de 2023, Isso. que dizem que é uma pensão especial, mas na realidade é uma ajuda, né? É um benefício assistencial e não previdenciário, né? Que ele também leva o nome do BPC, que é o benefício da prestação continuada. Ele tem os requisitos de um BPC. Então, família que tenha por pessoa, né? A gente fala que é família quem mora embaixo do mesmo teto. Por pessoa, renda menor do que um quarto de salário mínimo, essa criança vai ter direito a esse benefício que é de um salário mínimo até completar 18 anos, né? Mas nós estávamos até pensando aqui, porque é uma lei que acabou de entrar em vigor, ainda vai ser muito debatida, não tem jurisprudência, né? Não tem julgado Isso. sobre isso ainda, mas que imagina uma criança que é deficiente, né? Que recebe um BPC, aí a mãe falece vítima de feminicídio. Se a criança pede esse BPC, aquele BPC que a criança recebia, vai embora. E esse aqui termina com 18. Vai virar uma loucura, né, doutora? Com certeza, né? Mas eu acredito que vai, mesmo assim, é um avanço. Acredito que nós vamos ter alterações, mas é algo muito recente, em novembro de 2023, que entrou em vigor essa lei. Já é um avanço para a sociedade, né? Claro que vamos ter aí conflitos de aposentadoria, BPC, benefício, vai ser uma loucura. Mas Sim, só de termos, né? Essa lei que estabelece, né, esse benefício ou essa pensão, seja lá o que for, para esses filhos menores de 18 anos, vítimas, né? Aliás, que as mães foram vítimas de feminicídio, já é um grande avanço. Já é um grande avanço, né? E o mais importante é que esse filho que teve sua mãe aí, né? A morte da sua mãe, ela como vítima, o próprio pai matou a sua mãe, podem pensar assim, e é uma criança, quem que vai administrar esse benefício? O pai? Não, não pode. O pai não pode administrar. Até mesmo porque foi ele que cometeu o feminicídio ou o suposto, né, agressor. E também é importante frisar que até que tenha-se certeza de que houve feminicídio, essa criança ela vai receber o benefício. sim, Lá na frente, se for comprovado ao contrário, que não foi feminicídio, ela não vai precisar devolver todo o valor que ela recebeu. A não ser que seja, né, algo de má fé. Se for sim. comprovado má fé, tem que devolver sim. Mas, caso contrário, ela não vai precisar devolver, porém vai cessar o benefício a partir do momento que o réu for condenado, né, for julgado, tenha o trânsito julgado e for comprovado que não houve feminicídio. Então, essa informação também é bem importante. Sim. É porque eu pensei nisso, doutora, porque imagina, a criança que recebe o BPC já recebia É, antes. A mãe trabalha, tem alguma atividade esporádica, né? exato. A renda dessa mãe vai compor essa renda familiar, né? E com isso, a mãe, né, falecendo e a criança vai ficar com um BPC somente, Não é dá. para se pensar, né? É. E ainda mais que esse benefício, se fosse hoje, seria R$ 344.
esse benefício em relação à criança que a mãe sofreu feminicídio. Então é um valor bem inferior, né? Sim, sim, sim. E também tem uma coisa que se a mãe trabalha registrado ou contribui para o INSS, tá? Se a renda familiar for maior, a renda per capita, né, por pessoa, for maior do que um quarto do salário mínimo, essa criança não terá essa ajuda, né? Porque ela Exato, já vai ter direito à pensão por morte, tá? Então é exatamente. importante deixar claro, né, para quem está nos assistindo, né? É. E muito importante também é a gente debater a forma de abordagem dessas vítimas, né, de mulheres de violência doméstica, porque é a primeira coisa que a mulher pensa quando ela passa por uma situação dessa, né? Eu vou para o hospital, eu vou para a delegacia, como é que vai ser, né? E é É. a primeira coisa que a gente escuta da vítima, né? É do constrangimento do meio, né, doutora? Ah, é, porque a agressão já é algo, né, constrangedor, né, para a mulher. É bem difícil, né, uma mulher passar por essa situação. Eu imagino que seja, né? Eu estou falando pelas mulheres que me procuram, me consultam, mas é bem complicado, né? E elas se dirigirem a uma delegacia e contar exatamente, né, seja o que for, um abuso, uma violência, contar isso, e ainda ela pode ter ainda algo, frases como essa, não foi nada, volta para casa, briga de mulher e marido, ninguém mete a colher. Como, né? Mete a colher, sim. Já foi aquela época em que briga de marido e mulher ninguém fazia nada, ninguém se intrometia. Hoje em dia, não, tem que se intrometer, tem que denunciar. Temos vários canais de denúncia, 180, Disque 100, até para a Polícia Militar, seja lá para quem for, para o SAMU, tem que denunciar, para os próprios vizinhos, né? E eu comentei na live passada, que eu estou lembrando aqui, em casos de condomínio, por exemplo, essa lei também foi maravilhosa. O Muito bem. síndico, ele tem o dever, ele tem a obrigação de denunciar, de chamar PM, de chamar seja lá quem for SAMU, quando há casos de violência doméstica dentro do condomínio. Já foi a época do Sim. síndico se fechar lá na casa dele, né, e se isolar e falar, não, não vou me meter. Ele responde civilmente por isso, criminalmente Lógico. também por isso. E Então é você, obrigação. e você que é vizinho, tá aí ao lado, tá ouvindo, Exato. chamou a polícia, comunica o síndico e entra você, né? Porque às vezes até a polícia chegar, já matou a mulher, já, né? Exatamente. Eu fico imaginando a situação, né? E às vezes a mulher fica constrangida, ainda mais perante os vizinhos, né? É difícil. Mas você que é vizinho, por exemplo, que você escuta e você tem certeza que é uma violência, não se intimide, você chama a polícia ali na hora. Eu aqui, inclusive no meu condomínio, se eu escuto, eu chamo e não ligo. Eu pouco me importo com o que os outros vão pensar, né? Olha, e tem casos ainda que a mulher, ela ainda fala, não, mas não precisava chamar a polícia. Como não precisava? Precisava sim. Se amanhã ou depois ela vai continuar no relacionamento abusivo, ela vai continuar ali sofrendo a violência, aí é problema dela. Mas o meu dever de cidadã, eu vou cumprir, eu vou chamar a polícia. Quantas vezes forem necessárias, entendeu? Até porque crime não é só a ação, né, doutora? É a omissão também, Exato, né? omissão também, exatamente. Não Sim. tem como ficar omissa a uma situação, né? Como essa. E muitos hoje em dia ainda pensam assim: ah, não vamos chamar a polícia, não vamos nos meter, porque amanhã ou depois ela está com ele, de beijos e abraços. E qual o problema? É um problema deles. É um problema de casal, relacionamento. Agora, você vai arriscar ficar omisso nessa situação? E se de repente ocorre um feminicídio exatamente naquela noite? É a Nossa, última agressão. Ah, mas eu sempre escuto agressões, não é de hoje. Eles vivem se brigando e se beijando. Não importa. E se for a última noite daquela mulher? Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que denunciar. Temos que sim. denunciar. E importante também é que o INSS, através da Procuradoria Geral da República, tem entrado
com ação de regresso em cima dos agressores, tá? verdade. É verdade. Aquele período que a mulher é agredida, tem que ficar afastada do trabalho, fica machucada, não fica incapacitada de trabalhar, precisa mudar de local porque está correndo riscos, né? É. É importante falar que essa mulher que sofreu agressão, ela também tem o direito de afastamento, né? Os Sim, 15 primeiros dias a empresa que sim, paga, depois o INSS, ela tem direito ao auxílio doença por 6 meses. É importante exatamente. frisar isso. Também é um Sim, avanço, né, doutora? É um avanço. já é algo, né? É, com certeza. Com Já é certeza. algo, com toda certeza. E com isso, ela pode, né, se afastar. Pode. Às vezes você não sabe a extensão dessa agressão, Aham. né? Às vezes uma agressão física, a pessoa pode ficar até por mais de 30 dias ou quem sabe sem poder voltar às suas Exato. atividades. Olha, Alice, Exatamente. o médico tem que dar um atestado de afastamento? Sim. Tem. Seja por motivo físico, seja por motivo psiquiátrico, tá? Sim, sim. É obrigado, tá? Se está ali e ele detectou que está incapaz, ele é obrigado, tá? Por isso que eu falo, levem o celular dentro da bolsa gravando, porque o sigilo médico é do paciente e não do médico. Como é que você vai comprovar amanhã ou depois que aquele médico cruzou os braços e Exato. diz que não vai fazer o laudo que deveria fazer, tá? É. E esse benefício muitas vezes é o que a mulher precisa para poder sair daquele local que está perigoso, né? Que está causando risco da sua sobrevivência, né? Então, pode, pode ir atrás, que tem direito sim a esse relatório médico detalhado sobre tudo que aconteceu, né? Se não pode fazer mais nenhuma outra atividade, qual foi a extensão, tá? Isso é importante saber. Exatamente. E essa questão da ação de regresso também é importante a gente deixar bem claro que uma vez que o INSS, a Previdência, ele custeia aí, né, todo o tratamento, todo o afastamento dessa mulher que é vítima de violência, ele pode sim entrar com essa ação de regresso. O que é ação de regresso? Cobrar de quem? Do agressor. O agressor é que vai ter que prestar contas e vai responder, sim, civilmente sobre essa agressão. Exatamente. Estou pagando para a mulher X um tempo que ela vai ter que ficar afastada por Exato. essa situação. Então ele Exatamente. vai lá e cobra do agressor. Isso Quem mesmo. sabe, né, doutora? Começar a doer no bolso, No o pessoal bolso, começa, é. Mas olha, né? doutora, eu acho que nesse momento, porque eu já cheguei a pensar o que que leva um agressor a agredir, né? A mulher, a esposa, a mãe dos filhos. É meio contraditório isso, né? É meio enlouquecedor se você parar para pensar, né? Nessas agressões, agressões assim, físicas principalmente, né? O que leva? Eu não consigo entender a cabeça de um agressor. Eu não consigo. Agora, se ele agride, ele não pensa em medida protetiva, ele não pensa em ação de regresso, ele não pensa em nada. Ele simplesmente agride, né? Sim, sim. Doutora, a senhora tem notícia de agressores que tenham perdido emprego, que tenham sofrido sanção de grande monta, né? Por conta do empregador ter recebido uma denúncia de que a pessoa agrediu a companheira. A senhora sabe algo desse tipo? Olha, doutora, sinceramente não. Sinceramente não. É o que eu disse, assim, aquela questão de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, eu acredito que inclusive as empresas não se intrometem nessa questão. Se tiver uma denúncia de um agressor, a empresa não vai se envolver. Infelizmente,
é o que vai acontecer. Eu nunca soube, né, de dispensa por conta de agressão, nunca soube, É mais doutora. pra grande mídia, né? E nós nem ouvimos, né, notícias assim, como essa, né, Sim, porque eu acredito que ainda tem aquele tabu de que é um problema entre o casal. sim. Eu acredito que seja isso. É que, na realidade, né, a pessoa quando faz isso com alguém que está ali do seu lado, ou que esteve do É, seu lado, por qualquer outro descontrole emocional, né, ou até porque o cara pode ser maluco, né, é, é. ele só não vai fazer no ambiente de trabalho se ele não tiver oportunidade. Exatamente, exatamente. Não importa para ele o ambiente, não importa. Nós vemos Não? casos de agressões na rua, no ponto de Sim, ônibus, em todo local. gratuito. Não Sim, importa o sim. local para ele, né? Infelizmente, é assim que acontece, infelizmente. Ainda mais se por exemplo, se o profissional hierárquico for uma mulher, Ah, né? sim, com Aí certeza, corre risco mesmo. com certeza. Porque ainda Sim, existe, né, essa questão homem e mulher. Muitos falam que não, mas existe sim. sim, sim. E uma pergunta, doutora, que também fez parte das perguntas que o pessoal anda deixando na caixinha de perguntas nossa. É há a possibilidade do filho, né, dessa vítima entrar com uma ação pedindo indenização por ter ficado sem a mãe, por ter crescido sem a mãe e todos os prejuízos que isso pode acarretar? Então, até há essa possibilidade. Mas veja, se for um filho menor de idade, nesse caso, quem é o representante legal? O pai. A avó? Uma tia? Na maioria das vezes é o pai, né? Mas quando, por exemplo, esse pai não é o guardião, não é o representante legal, que seja terceiros, com certeza, né? Esse terceiro pode representar o menor e pedir a indenização. Claro que pode, com certeza, porque afinal ele ficou sem a mãe. Sim, A mãe foi assassinada, a mãe sofreu, né, o feminicídio. E ele tem, sim, como entrar com pedindo a reparação dos danos psicológicos, morais, materiais, aliás, todos os danos possíveis, não é? Porque ficar sim. sem mãe não é fácil. Não é fácil. Não, não é nada fácil mesmo, não. Né? E a gente já tem notícias, lógico que a gente não vai abrir aqui, né, É. nomear, mas nós já temos notícias famosas sobre Temos, isso, né? temos, Sim, temos sim. Casos aí na mídia, né? É assim, é bom que seja divulgado, né? Para que as mulheres tenham conhecimento, para que todos tenham conhecimento, porque a agressão ela está aí, ela acontece em qualquer local. Não depende da classe social, acontece com casais com classe alta, com classe baixa, não tem. Né? Então a mídia está aí para mostrar mesmo. Claro que os casos, né, em que tem repercussão, conhecidos, famosos, mas é bom para que todos tenham conhecimento, né? sim, com toda certeza, porque na hora que a pessoa passar por isso, ela já vai lembrar, né? É verdade. Plano, plano. Sim, traz a informação daquela forma que ele não tem, né? É Exatamente. pelo costume da sociedade, né? E o interessante é que antigamente nós não ouvíamos esse tipo de notícia. Não ouvíamos, Não, né? Não não era, ouvíamos. não era Não. nem denunciado, né? Não que não existisse, sempre existiu. E eu acredito que nesse meio artístico existe muita violência psicológica, né, física, mas quem vai denunciar? Eu acho que ainda é pior, né? Quem vai se expor? Tem que ter muita coragem para se expor. Então, independente, né, da classe social, como eu falei, existe sim muita violência, infelizmente. Sim. Então, basta você morar num condomínio para você escutar, É né? verdade. É, Para você escutar. é verdade. Basta. É. Eu até comentei na live anterior
que eu morava em São Paulo, num condomínio, eu morava num apartamento, onde o casal de cima era um quebra-pau praticamente diário, né? E um belo dia, acho que eu acordei de madrugada, tava início de carreira, né? Indo para escritório, trabalhar em escritório alheio e tudo mais. E aí, era umas 5 e pouco da manhã, comecei a ouvir um barulho, uma gritaria, uma coisa muito estranha. E aí eu chamei a polícia e avisei a portaria. É para deixar entrar. Porque tem isso também, se você for chamar a polícia, que é o que normalmente vem mais rápido, Uhum. né? É, você tem que ir até a portaria, né? Para receber. Para poder acompanhar, É, né? é isso E mesmo. foi o que eu fiz. Eu desci, fui no térreo, recebi os policiais e fui levá-los até a porta do apartamento. Chegando lá, eu fiquei atrás dos policiais, porque você não sabe o que a pessoa pode fazer numa hora É daquela, verdade. né? Você chama, mas fica ali atrás, você se esconde. E eu recordo que o rapaz recebeu o policial ainda conversou e o rapaz deixou o policial entrar. Né? Ele até convidou. Entrou, mostrou o apartamento inteiro e o policial saiu. Na hora que saiu, encostou a porta, ele falou: olha, não tem mulher alguma ali dentro. Eu falei assim: tem, porque você entrou aqui, foi para lá. Tem área de serviço que fica aqui atrás, que todos os apartamentos eram iguais. Aí ele bateu de novo. Rapaz, atendeu e ele falou: você me dá uma licença? Ele entrou e foi. Dito e feito. A moça estava escondida na área de serviço. De Olha a certo, situação. mas deve ter dito, né? Se alguém te achar aqui, É, é teu fim, né? exatamente. E aí deu pra ver na cara dela constrangimento, né? É. Constrangimento. Constrangimento, medo, né? Porque recebe ameaças. Olha, é muito difícil essa situação. Eu nunca passei, graças a Deus, né? Nunca passei, nem vou passar. Mas eu não imagino, assim, como seja essa situação. É difícil. Bem difícil mesmo. Até porque, por mais que a sociedade tenha começado a mudar a forma de pensar, ainda assim aquela raiz existe, né? De É, as pessoas não se meterem, o que está acontecendo na casa do outro não é problema é meu, né? verdade. Ainda assim existe. Né? As pessoas, para quem começa a denunciar, para quem começa a se solidarizar, começa a ser visto como uma pessoa que é crica, a enxerida, né? É verdade. Eu acho que, inclusive, as mães deveriam orientar os filhos, né, os filhos, os meninos, os homens, em relação a isso. Deveria ter um tema nas escolas sobre prevenção de violência, algo parecido, né? E que as mães orientem os seus filhos, os meninos, né, como tratar uma mulher, caso haja aí alguma denúncia, se já ouviu falar que alguém agride uma mulher, tem que denunciar. Se ouvir um pedido de socorro, tem que chamar a polícia, né? Tem que ter essa orientação, porque é o que você mesmo falou, isso já vem lá do passado, em que não se deve se intrometer na vida de um casal, mas não é assim que funciona, né? Tem que se intrometer, sim. E eu acho que as crianças, elas devem crescer já conscientes, né, sobre as denúncias, sobre os pedidos de socorro, que ninguém fala sobre isso nas escolas. Ninguém Não, fala, né? não fala. E o que eu percebo, quando ocorre algo desse tipo, e o agressor tem a mãe viva ainda, a primeira coisa que essa mulher vai fazer é acobertar o filho. Olha, eu não consigo entender. Eu sou mãe, mas eu jamais iria cobertar. Assim como Gente, existe não, mãe que acoberta, não tem existe mãe. justificativa, gente. Não tem.
Doutora, agora eu tô me lembrando aqui uma vez, um rapaz me chamou, eu tenho mania de postar aí alguns vídeos sobre pensão, alimentos, e agora que eu lembrei, o rapaz me falou o seguinte, doutora, a senhora defende muito as mulheres, mas a doutora não sabe o que que eu passo aqui em casa. Essa mulher me provoca. Ah, Acredita? gente. Acredita? Essa mulher me provoca. Mas, veja, não te dá o direito de agredi-la. Ninguém Você merece ser imagina se você agredido. for sair aí dando porrada em todo mundo por aí? Exato. Provocação. Me provocou, eu vou agredir? Ora, será que se um homem provocasse, não sei, dentro de casa, será que a reação seria a mesma? Né? É para se pensar. Mas Olha, nada justifica as agressões. nada justifica, e isso, inclusive, é tema que já é tratado com crianças na escola. Então, um marmanjo já deveria saber se Exato. controlar. É, Né? Se não é. sabe, junta a roupinha em algo que se chama mochila e vai embora, meu amigo. Melhor do que Exatamente. melhor do que Mas eu tenho um quadro, certeza, né? mas eu tenho certeza que isso, quando chega a esse ponto da agressão, é justamente essa questão de sociedade, de passado, que já vem enraizado, né? De obsessão, de dono da mulher, dono, é minha Repete esposa. padrão. Exato. Repete o padrão. Meu pai agredia minha mãe, ele era dono dela, eu sou dona da minha esposa, ela só faz o que eu quero e tem que fazer e tem que obedecer. Então, Sim, não é assim. Não é assim, sim. né? Sim, eu tenho percebido muito que normalmente quando isso ocorre, você vai puxar a história da família daquela pessoa, ou ele teve um pai muito agressivo, teve um irmão, É, alguém que ocupou o papel de pai, é verdade. né, naquela criação que era extremamente agressivo, né? Exato. Infelizmente. E isso acaba sendo repetido É, a- nas gerações para porque os frente, né? filhos vão ver as agressões, né? Não tem como. A criança cresce, a criança vai viver nesse ambiente e vai ver as agressões. E ela pode achar normal, ou ainda que ela não ache que é normal, ela tá vendo o pai agredindo a mãe. Então, isso também influencia futuramente. Meu pai agredia, por que que eu não vou agredir? É bem complicado. Exatamente. E tem uma coisa muito importante, se por acaso tiver algum pai nos assistindo que seja separado, fique mais próximo das suas filhas, porque na convivência com você é que a sua filha vai acabar tendo um ideal de marido lá na frente. Exatamente. Né? Então, se você é aquele pai que separou da mãe e separou da sua filha também, pode ter certeza que a sua filha pode ser uma séria candidata a passar por isso, É verdade. né? Então, você mais próximo, você pode passar referências para sua filha para que ela não caia nisso. Nem que seja pensar, putz, ele é igual meu pai, tô fora, né? Exatamente. Uma E- referência negativa, né? Esse tema deveria fazer parte do almoço de domingo, eu acredito. Não é? O ensinamento nas noites de Natal. Mas veja, quem que vai falar sobre isso, pelo amor de Deus? Ainda é um tabu, Noite de Natal. não é? É noite Ainda pro é um barraco, tabu. infelizmente, né? Infelizmente, infelizmente. É. Não Não, deveria ser uma noite para isso, não. né? Perfeito, então. Doutora, as... olha, vou dizer uma coisa. Não existe live entre nós duas que dure menos de uma hora. Passa, passa muito rápido, né? Eu já não Muito falo rápido. quase nada, né? Falo É. mais tudo. Então já viu, né? Vai perguntando, eu vou falando. Ah, mas eu acho ótimo, eu acho ótimo. E, inclusive, eu gostaria de agradecer a doutora mais uma vez, né? Por ter aceito, tanto no dia 8 quanto se colocar à disposição de fazer hoje também. Né? Eu sei que o dia a dia é corrido, né?
mas a pedidos, as pessoas pediram muito para a gente refazer essa live, até porque temos casos crescentes. Se em 2022 já era muito, 2023 terminou o ano, a gente já teve notícias de que foi 6,1% acima de feminicídio, tá? Se comparado com Exatamente. Exatamente. Mal começou o ano. mal começou o ano e assim, 2022, resquício de pandemia, onde estava todo mundo preso. 2023, está todo mundo aberto e está maior a violência. Eu acredito que isso já veio da época da pandemia, porque na época da pandemia os números subiram, porque a Subiram demais. convivência, né, isolamento, aumentaram. Então eu acredito que isso já vem desde a época da pandemia. Ao invés de diminuir, tem aumentado. É bem complicado. E eu agradeço, viu, doutora, a participação. Sempre é bom falar desse tema, de outros temas. Eu adoro falar sobre tudo, eu adoro informação. Eu acredito que hoje nós temos aí a internet, né? E usar a internet para o lado bom, para passar informação às pessoas, sempre é bem produtivo, né? Então, eu nunca nego um convite para fazer uma live. Ai, que bom. Eu só posso agradecer, viu, doutora? Muito obrigada mesmo pela consideração e agradeço todos que ficaram aí conosco nesse período da live, né? À noite, todo mundo querendo curtir sua família. E agradeço muito mesmo. Me sinto muito honrada de ter vocês aqui conosco. Muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada, doutora Carla. Até mais. Obrigada, obrigada a todos. Até mais. Boa noite. Boa noite.